amigos, a sala de visitas do programa é para receber amigos, convidados, não é? Autoridades, para a gente ter aqui uma conversa franca, transparente, uma conversa aberta. E hoje eu convidei um amigo nosso, com muito carinho que nós temos por ele, a partir já do meu irmão Paulo Marques, que sempre me falava bem, e quando eu tive a oportunidade de conhecer, notei logo o caráter, a personalidade e a docilidade deste grande amigo que se chama Ivan Maurício. É jornalista, é blogueiro e tem um blog que às 4h30, 5h da manhã, eu estava vendo aqui o Antônio Moraes me dizendo, e o outro, doutor Ney Maranhão, dizendo, olha, 5h da manhã, 5h30, o blog do nosso amigo Ivan Maurício já está no ar, e com todas as informações. Você pode pegar, eu também, o blog de Ivan Maurício, o que ele conta tudo de um tintim por tipim, no podcast e também por escrito, vem tudo mais tarde nos jornais. Mas está tudo ali, e com uma precisão muito grande. Hoje recebo aqui para conversar com a gente o jornalista Ivan Maurício. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ildebrando, é um prazer imenso estar falando aqui com você, uma alegria de estar com o seu ouvinte, o público seu, que eu sei que é muito fiel, que é uma pessoa que lhe acompanha há muito tempo. Ivan, está tudo bem com você? Tudo em paz, tudo tranquilo. A pandemia... Atravessando a pandemia, né? Tive problemas na família, de pessoas que foram atingidas, mas que até agora eu estou sobrevivendo. Graças a Deus, e a sua precaução também, né? Graças a Deus, a sua precaução. Toda a cautela eu venho tomando desde o início. Acho que então, é um problema muito sério, a gente não deve... Ninguém deve desejar nada de pior a uma pessoa do que enfrentar essa doença. É verdade. Ivan, a vacina chegou aí com toda essa politização que encontrou pela frente, mas está chegando aos poucos, as pessoas estão se vacinando, se bem que eu acho que essa vacinação ela vai chegar no fim do ano, por aqui. Qual é a sua opinião a respeito dessa vacinação e desta politização que foi inserida no resultado dessa vacina? Olha, eu acho que toda a história das vacinas, elas sempre tiveram esse grau de politização, né? Lembra que o Oswaldo Cruz enfrentou durante a vacina que ele implantou aqui no Brasil, enfrentou resistência, houve um movimento no Rio, etc. e tal. Eu acho que houve agora uma disputa política pela marca da vacina, pela coisa, mas eu acho que a Anvisa agiu de forma correta e as vacinas que foram autorizadas, mesmo emergencialmente, porque todas que estão autorizadas estão emergencialmente, estão sendo aplicadas, né? Agora, o volume é que ainda não é o desejado pela população. Eu acho que essa vacinação, o grosso da população e a parte mais vulnerável, porque se você olhar a questão da vacina, a questão da Covid no Brasil, 80%, 85% dos casos são de pessoas acima de 50 anos e que tenham uma outra doença associada, uma comorbidade, né, como se chama, que é o caso de pessoas que têm problemas de hipertensão, diabetes, AVC, e tudo isso, quando o coronavírus chega, essas pessoas estão muito mais vulneráveis. Então, de alguma forma, a vacina está começando pelo caminho certo, que é de vacinar as pessoas mais idosas, né? Mas não vai ser rápido, mas eu acho que a partir de março aumenta o ritmo e até junho é possível que o grosso dessa população mais vulnerável já esteja protegida. Ainda não tem vacina para jovens, né? Eu até dei a notícia sexta-feira que a Pfizer está lançando ainda um projeto para poder fazer os testes, fazer tudo de uma vacina para os jovens. Mas se você olhar também do ponto de vista estatístico,
há casos de jovens, mas é muito pequeno. E também na fase das crianças, o período infantil também, o volume é muito grande. Então, o grosso dos casos de Covid está concentrado nessa faixa entre 50 e 90 anos. Hoje no Brasil, onde as pessoas estão vivendo bem mais, né? Muita gente com mais de 90 anos ainda em vida, né? E ao longo da existência, a pessoa vai convivendo com outro tipo de doença, que quando chega um vírus como esse, torna-se muito mais grave o tratamento, né? Mas também quem praticou o tratamento precoce, quem tomou providências ou de imunização, né? Usar o banho de sol, que fornece, é a maior fonte de vitamina D, entre 12 horas e 3 da tarde, que parece que era o horário desaconselhado pelas pessoas que cuidavam de doença de pele, né? Mas isso é provado que é o horário, você com 15 minutos nessa faixa, entre 12 horas e 2 horas, você adquire a quantidade de vitamina D necessária para lhe dar uma imunidade. E tem outros auxiliares dessa imunização, né? Eu mesmo venho tomando, desde o começo, a ivermectina. Eu acho que é um imunizante muito importante. Houve muito interesse, porque é um remédio baratíssimo, né? A ivermectina, para você ter uma ideia, Delbrando, no início da pandemia custava R$ 4,70, agora está custando R$20. Mesmo assim, é um remédio muito barato ainda. Né? Poderia estar sendo vendido a R$ 4, R$ 5, mas como houve uma grande demanda, então aí houve um grande interesse de grandes laboratórios de desqualificar. E dizia que era um remédio só para verme. Não é. Ele é um imunizante que também serve como vermífugo. Aí é diferente. Então, e está provado, é um remédio que tem 70 anos, não tem efeitos colaterais. Então, é um remédio barato e ele não serve para tratar a doença, ele serve para aumentar o grau de imunidade, para bloquear a chegada do vírus. Então, eu posso dizer que tenho sobrevivido até agora, não quer dizer que amanhã eu não possa contrair o vírus, mas eu tenho tomado meu banho de sol. Quando terminar de gravar seu programa, eu vou dar minha caminhada para tomar o banho de sol todo dia. Isso eu faço desde que começou a pandemia. Eu tomo limão, tomo mel, tomo alho. E a gente vai criando a imunidade natural, que é a maneira de conviver com o vírus enquanto ele está aí circulando, né? Com a vacinação, não. Aí você, a partir da vacinação, você começa a reduzir os casos, né? E aí você vai ter uma queda, já que já está começando a aparecer num país que avançou muito, que foi Israel. Israel já está com mais da metade da população e no final de março é provável que todos os israelitas que estejam nessa faixa de idade que a vacina cobre, né, estejam com cobertura vacinal. Então, e a gente já notou, só por ele ter passado dos 50% de Israel, a redução já da transmissão já é bem menor, já está configurada que a vacina ela pode ter alguns pequenos efeitos colaterais, mas que ela funciona e é importante que todo mundo tome assim que chegar o seu momento, a sua faixa de idade para ser atendido. Mas eu lancei essa pergunta porque nós somos um país de 211, 215 milhões de habitantes. E o que eu vi, o que a gente está vendo é que até agora foi 2,7% de pessoas vacinadas na primeira etapa. Se a gente ainda tem uma briga aí do Instituto Butantan de São Paulo com o governo federal, hoje já tem o ministro desmentindo o diretor lá do Instituto Butantan, mas disse que a culpa foi do governo, porque desde outubro, não, desde agosto do ano passado já tinha vacina já esperando para sair. Acontece que foram enviados alguns ofícios para o governo federal e o governo federal não ligou. Agora, na pressa, é que ele está querendo. Mas aí eu pergunto, nós vamos ter vacina, por exemplo, 2,7% de pessoas foram vacinadas. Quer dizer, nós temos 215 milhões de pessoas. Será que a gente chega lá?
Sem dúvida que vai chegar, viu, Hildebrando? Primeiro, esse cálculo percentual, ele dá sobre a população total do Brasil. Se você colocar a população de 0 a 25 anos, que não tem idade para ela, você já reduz o montante e o percentual já seria bem maior. Então, há um interesse também da imprensa em dramatizar. Você concorda comigo que o Japão é uma das nações mais ricas do mundo, né? Isso, Se você tivesse de elencar 4 países do mundo, os mais poderosos e mais ricos, você colocaria o Japão, né? Com certeza. O Japão começou a vacinar quarta-feira passada. Entendeu? Veja como a situação, o debate está tão emocionado, tão politizado, que por que não cobrar das autoridades do Japão o mesmo rigor que se cobra das autoridades brasileiras, entendeu? Então, eu acho que há uma má vontade da imprensa brasileira muito grande com o governo federal, com o ministro, pelo fato de ser um general, um preconceito total contra militar, como se o militar fosse um inimigo da nação, quando não é, entendeu? Eu digo isso com muita, assim, sinceridade e franqueza, porque eu combati o regime militar, eu fui contra a ditadura, eu tive preso por conta disso. Então, estou falando sem nenhum rancor. Aí você não pode generalizar, porque a gente teve um momento na vida política brasileira em que os militares tiveram uma prevalência autoritária, você que pegar e generalizar que os militares são pessoas preparadas, estudiosas, que têm senso de patriotismo. Então, eu não acredito jamais que uma pessoa, só pelo fato de ser um general e ministro da saúde, queira o mal da população. Não acredito. Não acredito, eu precisava ver. Então, a gente está vendo que o Brasil está andando no cenário mundial, o Brasil não está entre os mais atrasados. Na América Latina também não. Agora, nós temos um país imenso. Aqui dentro do nosso país, cabe quase toda a Europa, entendeu? Aqui tem muita gente morando. É um país que tem muitas diversidades, né? Você tem climas diferentes. Aqui você está, às vezes, aqui com o sertão seco e tá sofrendo com geada no sul do país, né? E agora, até para surpresa nossa, o sul do país está enfrentando seca também. Então, é um país que tem um território imenso, uma população enorme e que não se faz um trabalho de vacinação, de produção. Eu acho que essa discussão toda do Butantan, isso são coisas pretéritas, porque ninguém tinha vacina em agosto. Que história é essa de que tinha vacina pronta? Nenhum país começou a vacinar. O Japão começou quarta-feira, né? Recentemente, outros países do mundo estavam começando da América Latina. Então, ninguém no ano passado tinha vacina para entregar. A gente não tem conhecimento de nenhum país que começou a vacinar em 2020. Todos começaram a partir de agora, de janeiro de 2021. Então, alguns começaram em 2020, para ser preciso, que eu adoro a precisão, eu acho que em novembro e dezembro, alguns países começaram de forma muito incipiente. Em termos de volume, está começando agora. Você tem Israel muito avançado, os Estados Unidos muito avançados já mas os países da Europa estão mais ou menos no mesmo patamar de cobertura da população semelhante à do Brasil, né? E o Japão, que é uma potência mundial, começou quarta-feira. Então, e também a gente tem o seguinte, todas essas vacinas, é muito importante, elas foram aprovadas num curtíssimo prazo, contrariando toda a lógica, porque a pandemia foi uma coisa enorme, né? Normalmente, nenhuma vacina ficou pronta, que ficou mais em menor tempo, em menor espaço de tempo, foi a vacina, foram 4 anos de teste. Para você ter uma ideia, a vacina contra a AIDS ainda não está autorizada. Então, aqui o mundo inteiro está autorizando emergencialmente a vacina. Não tem nenhuma vacina ainda com um atestado para uso permanente. Por quê? O vírus ainda está em mutação. A gente está acompanhando. Toda hora surge, apareceu uma nova cepa, está aparecendo uma transmutação do vírus. As variantes. Então, apareceram lá em Manaus, apareceu agora em São Paulo. Então, sempre, e no mundo, né, também a gente tem acompanhado. Então, ainda o vírus é mutante. Então, a vacina, ela vai ficar como se fosse um jornal.
como é a da HN1. Eu tomo todo ano a vacina da gripe. Também tomo. Pronto, mas ela todo ano é diferente, porque ela atualiza novas cepas, novas tramitações, então isso vai ficar feito um jornal que precisa ser atualizado, entendeu? É verdade. Então, essa vacina do coronavírus, ela só acho que vai ter registro definitivo daqui a 4 ou 5 anos. Ela vai ter novas versões já para combater as cepas que estão aparecendo, as variantes que estão aparecendo. Então, aí ela deixa de ser emergencial para ser permanente, né? Permanente, eu acho que ela vai ficar como a da HN1, que eu tomo todo ano. Então, a gente está vendo no mundo, e olha que por detrás disso tem também muitos interesses econômicos, disputa de laboratórios, tentativa de desqualificar a vacina do concorrente. Então, tudo isso faz parte desse momento, além da disputa política, né, os que são contra e a favor do governo, os interesses econômicos dos grandes laboratórios, todos eles estão produzindo vacina, estão disputando o mercado, né? Então virou um grande negócio mundial a vacina. Tem muito investimento também em pesquisa, né? Em cientistas. Os laboratórios trabalharam intensamente, 6 meses, basicamente, depois que a pandemia começou a se instalar, todo mundo começou a correr atrás das pesquisas e a gente está tendo um recorde na história da ciência da humanidade de uma vacina com menos de 6, 7 meses já está sendo aplicada. E, graças a Deus, até agora, que se você juntar um pouquinho do Brasil, um pouquinho dos Estados Unidos, o que Israel já fez com tudo isso, a gente não tem registrado nenhum caso, pelo menos de imediato, de graves ou sequenciados de efeitos colaterais da vacina. Vamos aguardar, isso vai precisar também continuar estudando por décadas, porque o que é que isso vai gerar de alteração no ser humano, né? Então, o importante, talvez, a maior lição que nós recebemos dessa pandemia é que a gente deve cuidar da nossa vacina, que é estar de bom humor, estar imunizado, tomar banho de sol, não ficar nesse baixo astral que se você ficar ouvindo noticiário, você cai em depressão, que só é notícia negativa, só é notícia ruim. E eu acho que nisso nós da imprensa precisamos fazer uma autocrítica, né? Eu me incluo, embora não tenha usado muito isso como instrumento, mas a imprensa usou muito medo como uma forma de coerção, né? E não é por aí, né? Não é por aí que se resolve um problema desse, porque quando a pessoa está com medo, ela já está, do ponto de vista da sua imunidade, muito mais vulnerável do que a que não tem medo. Então, é importante que as pessoas não tenham medo, né? Nem para dizer o que pensam, nem também para não deixar de enfrentar as dificuldades. Então, eu espero que esse momento que a humanidade está enfrentando sirva de lição para muita gente. A gente tem que cuidar melhor da nossa imunidade, da nossa saúde, mesmo em tempos vamos dizer, de tranquilidade, de paz, que não existe. A saúde é uma coisa que requer de você um cuidado permanente. Não custa nada beber água. Beber água ajuda a imunidade. Então, se você puder tomar 2 litros de água, tome 3. Tem mal ninguém. Você já viu alguém morrer porque bebeu água? Não tem. Então, toma água. Toma água, toma sol, vai caminhar, entendeu? Anda nas praças. E achei que tomaram medidas absolutamente irracionais. Por exemplo, proibir que a pessoa vá à praia onde está o sol, proibir que a pessoa ande nos parques, entendeu? O que a gente não pode é aglomerar, é diferente de você conviver com a natureza, andar, caminhar, tomar banho de sol, beber muita água, tomar produtos alcalinos, limão, alho, tudo isso aí ajuda a aumentar a sua imunidade. Aumentando a imunidade, você tem menos gripe, menos HN1, menos coronavírus, né? Então, isso tudo a gente tem que agora incorporar como hábito de vida. A proteção da máscara em aglomerados é importantíssima, entendeu? Agora, eu não sei se a proteção da máscara para uma pessoa que está caminhando, e eu já vi pessoas serem presas só por isso, eu acho um absurdo. Não tem problema nenhum, porque a máscara, quando você está caminhando ou correndo, você está fazendo um exercício de respiração muito maior que a máscara atrapalha.
Então, e você não está contaminando ninguém correndo, entendeu? Agora, quando aglomera, aí é que dá problema, porque o vírus ele se transmite através do espirro, através de uma tosse, então é por aí que ele caminha. E tem medidas, você proíbe o cara ir para a praia, mas deixa o cara ficar dentro de um ônibus lotado. É o que a gente está vivendo, né? Os ônibus para os trabalhadores que vão trabalhar e que estão precisando trabalhar, mesmo na pandemia, estão lotados, a população maltratada dentro dos ônibus, e ali, fechado, é uma fonte de contaminação. É verdade. Ivan, mudando agora de um polo para outro, vamos falar de política. Essa semana, o deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, do PSL, foi eleito com apenas 30 mil votos, disse lá, fez menção ou apologia ao AI-5, querendo a volta do AI-5, que foi um dos instrumentos mais perversos da ditadura militar aqui no país, e também atacou verbalmente aos ministros da Suprema Corte Federal, do STF. Então, em virtude disso, levantou-se um dos integrantes, o Alexandre de Moraes, e ficou pé e condenou, mandou prender por aquilo que o deputado publicou, postou nas redes sociais, incitando a Forças Armadas contra o STF, uma série de coisas dessa natureza, e com palavras não condizentes com os ministros, e inclusive atacando-os, ferindo-os verbalmente. E depois que mandou prender, aí começa aquela confusão, mas o ministro não pode mandar prender um parlamentar, porque tem imunidade, essa coisa toda. Foi convocado o plenário da Suprema Corte Federal, e os 11 ministros votaram pela prisão, para manter a prisão que tinha sido determinada pelo Alexandre de Moraes. Aí ficou agora para o plenário da Câmara Federal, que votou com 364 votos pela permanência da prisão, e 135 deputados votaram contra, e 3 abstenções. Quer dizer, essa confusão jurídica toda, para um camarada que depois veio pedir perdão, veio pedir desculpa e tal, e é um deputado do baixo clero, não sei por que essa intenção dele, dessa briga com o STF e tal. Eu só sei que juristas foram contra a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelos seus integrantes, que foram os 11, e vai para a Câmara ratifica, que era necessário apenas 257, foi 364 a favor da prisão, e ainda tem a Comissão de Constituição, a Comissão de Ética, que se reunirá na próxima semana para falar sobre a prisão e possivelmente a perca do mandato. Eu queria que o amigo fizesse uma análise dessa confusão toda do deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Delgado, existe uma confusão mesmo, como você está dizendo. Uma coisa é aquilo que o deputado disse, né? Eu não concordo em nada com o que ele disse, apenas com o direito dele dizer. Ele tem direito, como parlamentar, de defender esse absurdo, né? Ele não pediu. Eu ouvi a fala dele na íntegra, perdi um bom tempo do meu trabalho, mas faz parte também, né? Eu ouvi a fala dele, e ele, em momento nenhum, ele pede a volta do AI-5. Ele enaltece o AI-5. Ele diz que ele faz uma apologia do AI-5. Eu não concordo, até porque fui vítima dele. Mas ele tem um direito como parlamentar. Isso é um direito constitucional, é artigo 43 da Constituição. O parlamentar tem direito a dizer tudo o que pensa, o que fala, e tem direito à liberdade de voto, e votar como ele quiser.
Então, isso está garantido na Constituição. No passado, esse direito era muito mais amplo. Ele dava o direito até que nos crimes civis, penais, o advogado tivesse essa imunidade, o deputado tivesse essa imunidade. E isso foi restrito recentemente com a nova Constituição do Brasil e ficou garantido. E a Constituição é muito clara em dizer que o voto e a opinião do parlamentar é inviolável, ele tem direito a essa inviolabilidade, está garantido constitucionalmente. Aliás, o professor Alexandre de Moraes tem um livro chamado Direito Constitucional, onde na página 361 ele deixou bem claro isso que eu estou dizendo aqui, que o voto do parlamentar é inviolável, tanto do ponto de vista da opinião, e a expressão do direito dele não pode ser punida, entendeu? Aí aonde entra e está previsto na Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal solicitar à Câmara dos Deputados que aprecie aquela agressão que foi feita ao ministro ou aos ministros e à instituição, para que a Câmara autorize para que ele seja processado. Depois de ele apresentar sua defesa, ele pode ser condenado e até preso. Então, a prisão foi ilegal, totalmente ilegal, entendeu? Não é porque a pessoa está confundindo o mérito do que ele disse com o fato. Então, a Câmara dos Deputados abriu mão de uma prerrogativa constitucional. E isso pode criar um precedente muito grave mais adiante, porque dá ao Supremo Tribunal um poder autocrático acima da Constituição. Então, eu acho que tanto o Supremo rasgou a Constituição, quanto a Câmara se desmoralizou ao aceitar a decisão do Supremo. Ela podia simplesmente não aceitar a prisão, achar que ela era ilegal, abrir uma comissão de ética e até pedir a cassação do deputado Daniel Silveira, que eu acho que é o caminho que ele vai chegar. Ele vai terminar com o mandato cassado quando chegar no Conselho de Ética. Agora, não cabe ao ministro do tribunal prender nenhum parlamentar. Ele não tem esse direito constitucional. E o dever, a função e a missão do Supremo Tribunal Federal é ser o guardião da Constituição. Então, quem está sendo hoje é um pouco a sociedade civil que não está aceitando isso, uma parte dela, e outros que estão achando maravilhoso essa forma de arbítrio, porque isso foi um arbítrio. Esse ministro Alexandre de Moraes, ele não tem esse poder de mandar prender nem nenhum ministro do Supremo, nenhum parlamentar por delito de opinião ou de voto. Isso está garantido na Constituição. Ele errou ao pedir a prisão. Agora, o fato tem que ser apurado pelo Senado, porque o Senado é o órgão que sabatina os ministros e que tem a obrigação de acompanhar o Supremo Tribunal Federal. Então, cabe ao Senado agora arguir a ilegalidade ou não. Ele tem o direito de arguir a ilegalidade. Como o Senado é o único órgão do poder legislativo que pode convocar um ministro e pedir até o seu impeachment. Então, nesse caso do Alexandre de Moraes, é muito importante saber que ele extrapolou e o outro extrapolou do ponto de vista ético, do ponto de vista da forma como se expressou, da agressividade que utilizou e das maneiras como ele quis resolver um problema. Se ele está insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal, ele não precisava do uso da força. A democracia existe para que o contraditório exista também. Então, ele podia, através de um pronunciamento com base, com informação, mostrar que o Supremo Tribunal Federal está muito aquém da nação brasileira. E isso é verdade, entendeu? O próprio Alexandre de Moraes, a esposa dele, dona Viviane Barsi de Moraes, ela tem um escritório de advocacia que tem 18 processos dentro do Supremo Tribunal Federal, que ela atua como advogada. Então, se houvesse um mínimo de ética, ela não podia estar intervindo. Ela é esposa do ministro. Então, quando você está falando, você está falando... Há essa figura da suspeição, né? É claro que ele não julga os casos em que o escritório da mulher dele esteja envolvido, mas ele está com os colegas ali o dia inteiro
fazendo influência, né? Como a gente sente que esses 11 votos que foram dados favorável à prisão do Daniel foram muito mais votos da corporação que se sentiu atingida e ofendida. Agora, no passado recente, que não faz muito tempo, nós temos pronunciamentos tão contundentes ou parecidos com esse de José Disseu, que era ministro, de Lula, de várias pessoas que agrediram também o Supremo Tribunal Federal e, no entanto, não sofreram nenhuma punição dessa ordem, entendeu? Então, são 2 pesos, 2 medidas, e não cabe essa punição. O mais grave é isso. O mais importante que a gente tem que discutir nesse assunto é que não cabia a prisão em flagrante. E depois, é a primeira prisão em flagrante no Brasil que tem uma ordem de prisão. A prisão em flagrante acontece no momento. Ela é normalmente oral. A polícia prende a pessoa roubando, aí pega, já leva para a delegacia de lá que vai abrir os autos, né? Então, nessa não, foi a primeira prisão em flagrante com a ordem de prisão. Não existe isso na história da humanidade, eu posso lhe dizer, desafiar. Não há um caso desse. O Brasil está criando, diz que é o país da jabuticaba, né? Mais uma jabuticaba, né? Essa prisão, da forma como foi feita, ela foi ilegal. Agora, isso não quer dizer que o Daniel Silveira esteja isento de ser julgado pelos seus pares ou pela justiça, de ser preso, de ser condenado e até de perder o mandato. Eu acho que há a tendência dele perder o mandato na Comissão de Ética da Câmara. Olha, hoje eu tenho um colega lá em Brasília, amigo e irmão, ele, seu amigo também, Ivan, aliás, Reinaldo Lima, ele sempre participa aqui, ele tem uma brecha aqui, a gente fala. Eu abri essa discussão com ele hoje, e ele foi muito contundente, dizendo que o tribunal estava errado, o ministro estava errado, e a prisão é ilegal. Foi quente agora de manhã. E eu do outro lado dizendo que estava a favor desse negócio. Mas ele está aqui, ele entrou aqui para dizer o seguinte: grande Ivan Maurício, análise serena, competente e firme. Parabéns, e assina embaixo. E continua dizendo: Ivan, você lavou a alma do povo brasileiro com suas ponderações. É uma opinião, e ele aqui, pegando essa nossa conversa, dizendo que você lavou a alma do povo brasileiro com as suas colocações. Porque, na realidade, eu acho que a sociedade brasileira, de uma certa forma, ficou do lado do Alexandre de Moraes. Mas que a prisão foi ilegal porque ele não podia mandar prender um parlamentar em pleno uso de suas funções, né? E era aquilo de dizer assim, de pegar e mandar para a Câmara decidir a prisão. Mas, em compensação, Guilherme Silva, que foi vereador, achava também que isso estava certo, porque se não fosse essa provocação de mandar prender o parlamentar, e se mandasse para a Câmara, você sabe que tudo existe, a igrejinha lá dentro, em defesa do interesse dos seus integrantes. Se fosse mandado para a Câmara, isso não iria ficar na vala comum, não iria acontecer nada, Ivan? Se o ministro tomasse essa atitude de mandar prender? Podia acontecer da Câmara recusar ou aceitar. Eu acho que, como a votação está expressa aí, ela iria aceitar, né? Foram 350 votos, foi uma maioria muito expressiva, né? Então, acho que a tendência dela era aceitar. O que a gente tem que discutir é o seguinte: o livrinho, o que é que diz o livrinho, a nossa Constituição? Ou a gente respeita a Constituição ou não respeita, entendeu? O que é que diz o livrinho? Sempre, quem dizia isso foi um presidente do Brasil, não me lembro se era Tancredo Neves que costumava dizer. O que é que diz o livrinho? É a Constituição. Aí você vai na Constituição e estava claro, não é nada escrito de maneira dúbia, que requer uma interpretação, não. É claro. E isso já foi um assunto que já foi... Essas prerrogativas é porque a população analisa o que ele disse. O que ele disse é ofensivo. A maneira como ele disse é chula, não condiz com uma pessoa que tem uma representação popular, entendeu? Não engrandece em nada a discussão política no Brasil, a maneira como ele disse, o deputado. Daí ele tem encontrado tanta animosidade, né, que ninguém gosta de que você
porque discorda de uma pessoa, comece a ofender a ela, dizer que vai fazer isso. Não é por aí, né? Você tem que dizer, eu discordo por isso, e apresente suas razões. É para isso que existe o parlamento. O nome diz parlamento, falar, né? E ele não falou, ele proferiu ofensas, injúria, parecia que estava numa torcida dentro do campo de futebol, entendeu? Isso, ele não teve a dignidade do uso do parlamento e da discordância que o parlamento permite, né? O parlamento, no mundo inteiro, tem pessoas de direita, de esquerda, espíritas, materialistas, ateus, e é isso que dá a diversidade da política, a beleza da política, essa diversidade. Agora, você expressar uma divergência com ofensas, com palavrões, com tudo isso, não é uma maneira correta de expressar, entendeu? Então, eu acho que o que a gente está aí a percepção da população é pelo que a pessoa disse, mas porque as pessoas não conhecem, o brasileiro não conhece os seus direitos constitucionais, entendeu? Se tivesse melhor conhecimento, isso era uma matéria que devia estar nas escolas, ensinar a Constituição brasileira aos brasileiros, como a gente devia aprender economia doméstica, economia financeira. O brasileiro sai de uma universidade, às vezes, não sabe abrir uma conta no banco, não sabe o que é juro, não sabe o que é que tem por detrás do cartão de crédito que ele usa, a quantidade de juro que é cobrado pelo banco, e ele é expoliado. Então, o que a gente não pode permitir é que se dê a um juiz, mesmo que seja do Supremo Tribunal Federal, o direito de prender alguém com um mandato parlamentar. Veja, é diferente. Se ele não fosse parlamentar e ofendesse o Supremo Tribunal, ele é preso na hora. Se eu tivesse aqui dito 1/3 do que ele disse, o ministro tinha o direito de mandar me prender, mas não disse nada, a não ser ao apresentar as minhas opiniões com muita clareza, com muita e usando como disciplina jurídica o livro do professor Alexandre de Moraes, que diz que o parlamentar, no exercício do seu mandato, não pode ser preso por delito de opinião nem por voto. Isso está claro e está na Constituição. Então, essa é uma questão. A outra é que o deputado disse dos parlamentares, dos membros do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Supremo requisitar a Câmara que tome providências jurídicas contra ele. E isso teria sido atendido se houvesse um melhor entendimento. Agora, eu estou achando que há um protagonismo político muito grande do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já interferiu de forma indevida, anulando a nomeação de um diretor da Polícia Federal, quando isso é da competência do Executivo. Porque aí entra os aspectos constitucionais. O Executivo tem um papel, o Legislativo tem outro e o Judiciário tem outro, cada um. E eles são harmônicos e convivem entre si. A divergência se dá no campo do parlamento, não parlamentar. Se o cara tem um mandato, o pouco voto que ele tenha tido, ele teve 33 mil votos, né? Para um estado como o Rio de Janeiro, uma votação pequena. Ele foi na esteira, mas aqui a gente já elegeu o deputado federal com 2 mil votos em Pernambuco, quando Miguel Arraes teve aquela votação estúpida. Então, nós já tivemos parlamentares aqui em Pernambuco com 2 mil votos. São Paulo já teve deputado federal agora, recentemente, no efeito Tiririca, com 2 mil e poucos votos. São Paulo, veja a quantidade de eleitores que tem o estado de São Paulo. Elegeu um deputado federal com 2.600 votos, no efeito Tiririca. Então, tanto é que nessa legislação eleitoral agora, foi feita uma mudança nela para que nenhum deputado se eleja não tendo 10% do quociente eleitoral. Então, isso já é uma mudança para evitar esse tipo de aberração política. Então, nós temos muitos problemas na área jurídica. Ivan, essa questão, e antigamente tinha as coligações, e a coligação levava deputado com poucos votos. Acabou essa questão da coligação só para executivos, né? Mas os partidos... Não, acabou para o legislativo. O executivo permanece. O executivo continua com a coligação. A coligação. O que eu digo é o seguinte, mas os partidos, aqueles que tiverem mais votos, não pode puxar também gente que está lá embaixo com pouco voto
e ele puxar também pode, de parlamentar. Pode, mas foi criada uma barreira, uma cláusula de barreira, que ninguém se elege, mesmo que o partido tenha vaga, com menos de 10% do quociente eleitoral. Então, não há mais uma margem para uma pessoa ser deputado federal com 2.000 votos em São Paulo, entendeu? Sei. Eu não sei qual é o quociente eleitoral aqui, mas, por exemplo, para você ter uma ideia, se a gente aplicasse a Pernambuco, ninguém se elegerá mais deputado federal em Pernambuco com menos de 24.000 votos, porque é 10% do quociente eleitoral, que deu 260 mil, 26 mil votos, entre 24 e 26 mil votos. Se tiver menos do que isso, mesmo que o partido tenha ganho a cadeira, ele perde aquela oportunidade porque o seu parlamentar não atingiu aquele número. Então essa vaga vai para outro partido. Então já é uma espécie de vacina contra esses mandatos tiriricas, né? Esse cidadão, esse Daniel, talvez lá no Rio de Janeiro, ele não tivesse sido eleito se a eleição fosse com as regras que vão ser agora para a próxima eleição. Se for adotado, ele não teria sido eleito. Então, isso são tudo providências que precisam ser tomadas no âmbito da justiça eleitoral para que a gente qualifique melhor a representação. Uma pessoa que se elege com 2.000, com 30 mil votos mesmo no Rio de Janeiro, não tem expressividade para poder ter uma imunidade desse tamanho. Mas como a Constituição é para todos, né? O primeiro artigo da Constituição, a lei é igual para todos. Então, ele tem esse direito e foi vítima de uma arbitrariedade do ministro do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Agora, com relação à vitória aí bolsonariana, com relação à vitória de Arthur Lira para a presidência da Câmara e para o Pacheco, Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, não trouxe muita novidade, mas teve um ato inicial do presidente Arthur Lira, e ele foi eleito, e antes de anunciar o restante da mesa, dos deputados que vão participar, ele bastou um ato caçando uma estratégia montada pelo ex-presidente Rodrigo Maia de cancelar todos aqueles que foram indicados para estar na mesa com ele. Vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Um ato que deixou a todos assim surpresos com a maneira do primeiro ato dele caçar o ato do presidente anterior. O que é que a sua análise sobre esse fato do presidente atual, Arthur Lira, ter destituído, ou seja, não ter nem mostrado os votos que os outros candidatos que também foram votados para primeiro secretário, primeiro vice, não sei o quê. Você deve ter mais ou menos um norte nessa questão. O que é que você me diz, Ivan? Olha, já existe jurisprudência na lei brasileira que essas questões são chamadas interna corpore. A gente não pode nem concordar nem discordar, porque quem tinha que concordar ou discordar são os próprios parlamentares. Eu não vi, da parte dos insatisfeitos, nenhuma atitude formal para revogar essa decisão, entendeu? Então, eles aceitaram, concordaram, e é uma questão interna, tanto no partido quanto na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, que você conhece muito bem. Qualquer decisão que seja tomada entre os pares, seja ela qual for, desde que não contrarie o regulamento, o funcionamento a legislação que nomeia, que determina, né? Ela pode ser cumprida. Aí é uma questão que não cabe, a justiça nem se pronuncia sobre isso. Eles que resolvem entre si. Então, se houve aquela célebre frase popular, diz quem cala consente, né? Os que poderiam ser prejudicados não reclamaram. Então, não tem como a gente achar. Eu acho que a mudança da presidência da Câmara e do Senado mostra que pode haver uma possibilidade e está tudo caminhando para isso, de se estabelecer uma agenda
e que a Câmara não fique trancando nada do Executivo, porque o antigo presidente, o anterior presidente, o Rodrigo Maia, ele começou a desempenhar uma carreira solo, ele nem agia como uma bancada, nem como um partido, ele agia como se fosse uma pessoa, e ele trancou basicamente as pautas todas, e isso diminui a força do plenário. Seja qual for a decisão, bote para votar. Qualquer que seja o projeto, faça uma pauta e vote. E a gente sentiu que houve um consenso agora do presidente do Senado, do presidente da Câmara, de votar tanto a reforma administrativa, que poderia ter sido feita há quase um ano atrás, quanto a reforma tributária, e também a questão agora, que é muito mais premente, que é a questão do auxílio emergencial. Então, os dois presidentes deram uma entrevista, junto com o ministro Paulo Guedes, já anunciando que vão botar em votação o auxílio emergencial terça-feira. Porque não é possível que a Câmara dos Deputados, os políticos que vivem no mundo, fora do mundo, né? Eles vivem numa bolha ali em Brasília, não saibam o que está acontecendo na ponta da sociedade. A população está vivendo um momento de muita penúria. Está aumentando muito os casos de assalto, de roubo. A miséria está campeando, porque a economia brasileira está um ano com dificuldades de se mexer, com problemas, escolas fechadas. Nós passamos um ano com as escolas fechadas. A área de turismo, de negócios da área de eventos, tudo paralisado. Então você tem uma parte da economia brasileira. Veja o impacto que a não realização do carnaval causa na periferia, na ponta de rua de Pernambuco, né? Só para você sentir a quantidade de gente que não ganhou vendendo água mineral, espetinho, cachorro-quente, refrigerante, cerveja no meio da rua. É muita gente. Então, esse pessoal está sem renda. Então, essa questão do auxílio emergencial não podia ficar parada por questões políticas. E eu acho que com essas duas novas mesas, tanto a do Senado quanto da Câmara, parece que o assunto ganhou agilidade. E que se a reforma política, a reforma tributária e a reforma administrativa for colocada em votação, seja qual for o pronunciamento da Câmara ou do Senado, mas que bote para votar, que a gente possa encontrar uma lógica tributária aonde os estados, para compensar a falta de dinheiro, não tirem, através da tributação da gasolina, do botijão de gás, da conta de luz e de energia, as suas necessidades. O que está acontecendo? Os estados e municípios ficaram apertados do ponto de vista de gestão, de administração financeira, e começaram a criar um tributo que é fácil de fazer, porque não precisa botar para votar, não precisa botar para discutir, é só aumentar a alíquota do ICMS. Então já tem estados que estão extrapolando 34%, 35%, como é o caso aqui de Pernambuco, da gasolina é tributo. O botijão de gás também é tributo. Então, será que se a gente fizer uma reforma tributária mais justa, dê condições aos estados de compensar as perdas financeiras que lhe ocorreram e que ele não tire justamente do cidadão? Porque quando você tributa o botijão de gás, você está tributando a pessoa lá na favela, entendeu? E está fazendo, às vezes, que muitos deixem de cozinhar com gás e vá cozinhar com lenha e já começa a destruir a natureza. A gente sabe que isso ocorre no sertão, no interior, no semiárido. Tem gente já cortando há muito tempo, não é de agora não, há muito tempo cortando o pouco que resta de vegetação no semiárido, porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. Chegou a 85, 90 reais, né? Então, isso tudo, a gasolina, o telefone, a água, a luz e o diesel, passaram a ser um instrumento de política tributária compensatória dos estados. E isso sacrificou muito e sacrifica a população e a inflação. Porque quando você coloca tributo no diesel e coloca tributo na gasolina, você está aumentando o frete de tudo. Então atinge todo mundo, toda a sociedade. E não existe, Delbrando, imposto pior do que a inflação. É o pior dos impostos, porque ela atinge justamente o assalariado. Quem tem capital se protege, bota na bolsa de valores, investe
em outras formas de aplicação financeira. Mas o cara que só vive do salário e perde, por exemplo, com a inflação de 30%, nossa geração enfrentou inflação de 70%. Você chegar no meio do mês e o salário desaparece. Então ninguém quer mais isso, né? Ninguém quer mais isso. O brasileiro não suporta pagar tanto imposto e se tiver associado a isso um aumento da inflação, é o pior dos mundos. Então, isso não é uma questão de ser contra, a favor do governo, de ser a favor de partido A ou de partido B. Isso é uma questão de humanidade. O país está vivendo um momento onde a gente tem que estar atento a essa situação que está passando a população mais pobre do país. Eu acho que está havendo quase que uma blindagem. Por quê? A pandemia foi boa para quem é servidor público. Todo final de mês tem seu salário. Ela foi boa de alguma forma, o cara fica em casa, né? Descansando, trabalha remotamente, etc. e tal. Mas, para quem vive de biscate, de trabalho, que é a maioria da população, que é microempreendedor, está sofrendo muito. Então, chegou a hora de a gente ser mais solidário com nossos irmãos. É hora de a gente dizer, olha, é preciso um olhar diferenciado para esses mais desprotegidos. A pandemia revelou que nós tínhamos 38 milhões de brasileiros sem conta bancária, sem CPF. Quer dizer, esse cara nem cidadão é. Se chegar, quem é você? Mostra no documento. O cara não existe. Entendeu? Então, isso foi um assunto que o auxílio emergencial corrigiu. Hoje nós temos 66 milhões de brasileiros cadastrados no auxílio emergencial, que já podem receber até crédito. Eu soube e vi um relato do presidente da Caixa Econômica Federal que boa parte desses desbancarizados que foram bancarizados já estão tomando empréstimos, pequenos empréstimos de microempresário. Então, que venha medidas como essa, que se apoie um microempresário, que se apoie a quem não tem nem carteira assinada, que vive, que acorda de manhã para comer ao meio-dia e vai pensar já no outro dia de noite. Então, é essa população que precisa ser assistida sob pena de ter uma convulsão social no Brasil. Então, é um momento de se ter muita maturidade. Não cabe aí você, por razões pessoais, por se sentir ofendido ali ou acolá, trancar a pauta do Congresso, como foi trancada pelo senhor Rodrigo Maia, e cometer um crime contra a população brasileira. Que se votasse para votar, se o povo derrotasse ou não a pauta do governo, era a decisão do plenário. Agora, não votar é a pior das omissões. Eu quero dizer o seguinte, o cara está errado enquanto não faz, mas aquele que nem começou a fazer está mais errado ainda, né? Então, a gente precisa corrigir emergencialmente vários problemas. Então, com a reforma tributária, a gente pode resolver esse problema. Você não pode também simplesmente dizer que vai tirar todos os impostos da gasolina do governo dos estados e dos municípios, porque os estados e municípios vivem sufocados. Se não fosse o socorro que foi dado emergencialmente no final para as prefeituras e para os governos, você não teria uma catástrofe no Brasil. Era as prefeituras não pagando 13º mês, as pessoas com salários atrasados, e você ainda tem hoje no Brasil estados como de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, que são estados grandes, com 4, 5 meses de salário atrasado. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A gente está vivendo um momento delicado da humanidade, mas no Brasil, o reflexo disso nas nações mais pobres, porque você veja, a economia brasileira vai ter uma queda de 4,5% no ano 2020. A economia da China cresceu 7,8%. Então, alguém está ganhando enquanto a gente está perdendo. Entendeu? Então, há uma desigualdade no mundo muito grande. Os mais ricos enriqueceram na pandemia e os mais pobres estão empobrecendo, chegando à miserabilidade também na pandemia. Muito serena, muito pertinente essa sua avaliação. Mas eu queria dizer aqui a Reinaldo que eu não falei na arbitrariedade do Arthur Lira, não. Falei que o primeiro ato dele foi uma decisão de não aceitar o que foi lhe imposto pelo ex-presidente Rodrigo Maia. Ele está dizendo aqui porque houve uma articulação na calada da noite para empurrar a goela abaixo a primeira secretaria da Casa
nesta nova administração. Foi uma manobra da esquerda para ter seus membros em maior quantidade na mesa diretora. Foi por isso que o presidente tomou aquela decisão. Mas eu não falei em arbitrariedade, não me lembro de ter falado a palavra arbitrária de Arthur Lira, não. Mas existe, só para eu te dar uma informação, na eleição da mesa existe um chamado critério da proporcionalidade. E o Rodrigo Maia quis respeitar esse critério, mantendo pela votação várias pessoas em várias comissões que elas não tinham direito. Tanto é que quando se restabeleceu o critério da prioridade, ninguém reclamou, porque eles próprios da oposição, no caso, da oposição ao Lira, né? Porque o Lira teve voto em vários cantos, como assim o outro candidato, o Baleia Rossi, também teve, de pessoas de direita, de esquerda, porque é a interna corpore, não é eleição partidária, é uma eleição da Câmara, né? Então, o que ocorreu? O que o Lira quis dizer é o seguinte: não, todos terão seus espaços, agora, de acordo com os votos que tiveram. Da maneira como o Rodrigo Maia queria fazer, ele ia dar a primeira secretaria da Câmara a um petista, que não teve votos suficientes para ganhar a primeira secretaria da Câmara, que é o cargo mais importante depois do presidente da República, do presidente da Câmara. Porque ele, para você ter uma ideia, o orçamento da Secretaria-Geral da Câmara é maior do que o da Prefeitura do Recife. E a Marília Reis estava cogitada para ser. Ela perdeu uma eleição aqui no Recife no voto, ia ganhar um orçamento igual ao Recife na Câmara, sem ter tido voto, entendeu? Então, de alguma forma, o que o Lira restabeleceu foi a verdade dos votos e deu proporcionalmente a cada partido aquilo que ele tinha direito pelo número de votos que ele conquistou. Então, foi correta, eu acho que a decisão dele. Eu não entrei no mérito, porque achei que essa era uma questão deles, eles que se julguem. Tanto é que depois que ele restabeleceu isso e deu os cargos a todos que tiveram voto, ninguém reclamou na proporcionalidade. Então foi uma coisa... Inclusive, Marília ganhou uma posição de destaque. Ganhou, mas ela ia ganhar uma melhor, que era a Câmara. Essa comissão que ela ganhou, para você ter uma ideia, ela dobra o contingente de pessoas e de recursos que ela tinha no gabinete dela, multiplica por 2. Então, por isso é que essa disputa de cargos. Então, no fundo, é dinheiro. Não é tanto por dinheiro. É dinheiro. É a economia estúpido, como dizia o presidente dos Estados Unidos, né? É o dinheiro, é o que bate. Quando bate no bolso, Delfim Neto dizia que era a parte mais sensível do corpo humano, né? O bolso. Irã Carlos está dizendo que é isso aí, o AI-5 no STF. Que é isso, Irã? E Paulo Melo, meu amigo Paulo Melo, um abraço para você, bom final de semana. Esse Ivan Maurício entende muito de política. Parabéns para ele e para o programa. Um abraço. Obrigado, Paulinho. Grande abraço. Paulo. Agora, Ivan, com essa a nossa economia quebrada, o governo federal tendo que tirar imposto com o aumento agora do óleo diesel e do gás de cozinha, o presidente meteu o dedo lá, tirou o cara da Petrobras, e quer que os governadores tirem. Se os governadores tirarem o ICMS da gasolina, não vai ter nem como governar. Agora, e esses prefeitos que foram eleitos ou reeleitos agora nessa eleição, nessa quebradeira toda, como é que eles vão se virar com isso, meu caro Ivan Maurício? É muito difícil, né? Olha, Edelbrando, a informação que eu tenho é que eles nunca tiveram tão bem, viu? Eles estão vivendo, tanto o governo de São Paulo, o governo de Pernambuco, tiveram bastante aliviados. Eles receberam muitos recursos do governo federal. Você vê aí, quando, vez por outra, provoca um pouco o presidente e dizem uma coisa, ele vai no estado tal e diz: eu mandei 19 bilhões para o Maranhão. E mandou 9 bilhões, não, foi para onde que o governador protestou também, que ele mandou muito dinheiro, entendeu? Isso deu uma folga. E fora que aí você vai ver aí o que se desviou de dinheiro nessa pandemia nas prefeituras e no governo, ainda está para ser justificado, né?
a quantidade. Você vê, o governador do Rio de Janeiro foi afastado do cargo por roubar na pandemia, né? Você tem denúncias, esse governador do Amazonas, né, que ganhou 8,8 bilhões e 900 milhões. Esse cidadão comprou respirador numa loja de vinhos. Esse governador do Amazonas, entendeu? Então é sinal que ele está com muito dinheiro, tanto no bolso dele quanto nos cofres do Estado. Agora, ele desviou os recursos e a população sofrendo, sem ar, sem oxigênio, sem condições de ter o mínimo tratamento do ponto de vista humano. Então, isso é um crime contra a humanidade. O cara comprar, como se fez aqui no Recife, comprar respirador de porcos para seres humanos, pagar adiantado e não receber a mercadoria, não tem como justificar isso. Aí, né? Esse processo do respirador de porcos aqui para a Prefeitura do Recife, ele continua. Ele continua, está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, e quem vai se pronunciar, eu estou acompanhando. Porque eu considero isso também um absurdo. Como é que você pega R$1,5 milhão de reais, adianta para a empresa não entrega nada. E o respirador que entregou, ele não serve para seres humanos, ele era para uso veterinário. E comprou uma empresa veterinária, e não uma empresa que atende a seres humanos. Então, é tudo errado. E isso é dinheiro, é muito dinheiro que foi gasto. Então, a informação que eu tenho é que prefeituras e governo não estão em situação econômica tão ruim. Agora, a economia hoje do Brasil vive um momento difícil. É claro que com a redução do consumo você tem a queda dos impostos, e tendo a queda dos impostos vai faltar recursos. Quem compensou isso o ano passado? Foi o auxílio emergencial. Por quê? Foi decretado um estado de calamidade que permitiu que o governo usasse o orçamento sem ter que cumprir as cláusulas constitucionais. Aí veja como é importante seguir a Constituição, porque é obrigatório um gasto com a educação, é obrigatório um gasto com a saúde, e o Brasil gastou muito mais com a saúde no ano passado do que com a educação e outros setores. Mas isso foi permitido por uma... E é isso que o ministro Paulo Guedes está querendo que o Senado e a Câmara, terça-feira, ao voltar ao auxílio emergencial, ofereça essa possibilidade de uma volta a uma elasticidade no cumprimento do orçamento. Porque se for cumprido como é na Constituição, o governo sofre, o presidente sofre o impeachment e está cometendo um crime de responsabilidade fiscal. Então, a gente vive hoje uma situação fiscal complicadíssima. O Brasil ampliou sua dívida interna, aumentou a dívida, paga juros extorsivos e grandes, e para assumir os contratos assinados tem que honrar com os compromissos. Então, a economia do Brasil vive um momento difícil. Mas eu tenho uma esperança e acredito que esse país pode crescer porque ele tem uma capacidade de restauração, de revigoramento muito grande. Nós temos um mercado consumidor imenso. Se nós temos, no mínimo, 60 milhões de pessoas, se puderem comprar um sapato a mais, são 60 milhões de pares de sapato. É uma revolução na indústria calçadista. Se a gente comer um ovo a mais por dia, são 60 milhões por dia, é uma mudança grande na avicultura. Então, nós temos uma agricultura também que não sofreu com a pandemia. Graças a Deus, o agronegócio do Brasil vai colher esse ano a sua maior safra da história. O Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, desbancou os Estados Unidos. Então, em meio a tudo isso, a gente mostra que o povo brasileiro é um povo resistente, trabalha muito, quer trabalhar e não pode ser tratado da maneira como vem sendo tratado pelas autoridades, ser tão desrespeitado, entendeu? Eu não acredito que uma pessoa que sai para trabalhar ser algemado porque está sem máscara é um absurdo, entendeu? Devia se comprar uma máscara, dava a ele, diz, vai trabalhar, e tudo. A pessoa está trabalhando, está buscando a sobrevivência da sua família. Então isso é uma coisa muito importante que nesse momento a gente tenha essa responsabilidade, porque não é do governante só, é de todos os brasileiros, é do papel do legislativo. Aí é que dá pena você ver, dá pena e ao mesmo tempo um pouco de raiva, né? Um cara como esse Daniel Silveira dizer tanta besteira, tanta agressão, quando a gente está precisando de discussões profundas
no parlamento sobre reforma tributária, sobre essa questão dos impostos, como resolver esses problemas, porque não cabe demagogia nesse momento. Vamos tirar todos os impostos da gasolina, que esses governadores estão aí cheios de dinheiro. Não estão. Eles botaram imposto porque não tinham capacidade mais gerencial do Estado. Então, eles tiveram que cobrar como se fosse na bomba de gasolina, na conta de luz, que são as últimas coisas que você deixa de pagar quando entra numa crise financeira. Você vai deixando de pagar tudo, mas não pode deixar de pagar a água, a luz, o telefone, e o gás de cozinha e a gasolina do carro ou o diesel do caminhão. Então, a gente está vivendo raspando o tacho. Ou a gente tem consciência disso, ou não ganha ninguém. Isso é um jogo que só perde. Todo mundo perde, né? Tem um jogo do ganha-ganha, esse é o do perde-perde. A gente só está perdendo nesse momento e é preciso ter juízo. Não adianta dizer, vamos botar o presidente para fora. Não, quer botar ele para fora? Daqui a 2 anos, vota no outro. Né? Vai ter eleição. Agora vamos ver quem é que apresenta condições de resolver problemas graves desses sem demagogia. A gente está sendo vítima de um populismo tremendo. E a Petrobras foi por ralo, porque para não aumentar o preço da gasolina, se congelava o preço e a Petrobras ia quebrando. Depois, se roubou muito dinheiro da Petrobras, a empresa quase que se acaba. Mas você veja, em menos de 2 anos a Petrobras voltou a dar lucro. Então, o que é que falta agora? É equilibrar o preço da gasolina para que não leve de novo a Petrobras a cometer sacrifício, né? Então, é preciso haver uma política que dê uma certa estabilidade a esses insumos tão importantes para a nação, porque é impossível um caminhoneiro sair de Minas Gerais para o Ceará e no meio do caminho o preço do frete dele foi todo para o espaço porque a gasolina aumentou em 2 meses 30%, 34%. Então, veja, o cara que está viajando no meio do caminho da viagem não tem condições de... O frete dele, quando ele chegar lá na ponta, já não vale mais nada. Ele talvez viajou, trabalhou de graça. Então, a gente está precisando ter estabilidade e também serenidade, porque você só tem estabilidade quando tem serenidade. As pessoas estão emocionalmente descontroladas, agressivas. Eu acho que nisso as redes sociais contribuem muito, porque é muito fácil. Você bota um retratinho lá, uns pseudônimos, e aí diz, Delbrando Marques é isso, é aquilo, não presta, não vale nada. É muito fácil, todo mundo é brabo. Eu quero ver você dizer isso e convencer que Delbrando não presta, porque quando vai chegar nos amigos dele, aí vai bater, vai dizer, não, eu conheço ele há 30, 40 anos, ele não é nada disso do que você está falando. Então, a gente precisa de maturidade nesse momento, de serenidade, porque as pessoas estão emocionalmente... Esse é um problema sério que a gente vai enfrentar da pandemia. São as pessoas que estão em depressão, as pessoas que já foram para o suicídio, lamentavelmente, as pessoas que estão emocionalmente atemorizadas e aí partem para todo tipo de reação, entendeu? Por conta desse momento que a gente está vivendo. Então é um momento que requer equilíbrio também, que requer a pessoa estar, do ponto de vista da política, muito sereno. Não cabe. Cabe mais bravata, discurso. A gente já foi vítima do discurso de Márcio Moreira Alves, se lembra? De outro. Ele tá, você pagar com a boca aquilo que você pode, como parlamentar, fazer com ações concretas. As pessoas estão precisando de água potável, de saneamento, estão precisando de pagar uma gasolina um pouco mais barata. Então, como é que a gente pode resolver isso? Vamos sentar todas as partes e resolver? Não é possível que a gente não tenha maturidade para isso. Porque eu sou do partido A, eu tenho que torcer pelo quanto pior melhor. De jeito nenhum. O Brasil não vai para canto nenhum se a parte que perdeu ficar torcendo pelo quanto pior melhor. Aí está sendo um ping-pong que ninguém aguenta mais. Evandro, nós estamos chegando ao final e eu ficarei aqui a tarde toda conversando com você, porque é uma aula que a gente recebe de você. Tanto gente que chegando por aqui, cheguei agora, mas estou aqui adorando meu nobre amigo Delbrando, grande comunicador. Um abraço aos dois. Chico Bezerra, você sabe quem é Chico Bezerra, né? É o compositor? Se tu quiser... Eu não só sei, eu sou fã dele. Pois é. Está dizendo aqui, grande Ivan Maurício. Reinaldo Lima, o Ceará produziu muita soja no ano de 2020 e o dinheiro
de 9 milhões foi para Manaus. Manaus, eu falei, correto. Isso. Paulo Melo, eu queria que você explicasse como essa verba federal é liberada sem uma análise de como esse dinheiro vai ser utilizado. E Reinaldo, Ivan, você acha que o preço do combustível brasileiro seja atrelado ao preço internacional? Aí Ivan vai dar uma rápida pincelada aí. Primeiro nessa de Paulo Melo. A questão da verba, né? Veja bem, aí você veja quando a gente volta ao começo da nossa conversa. Por que é que eu defendo a Constituição, sou constitucionalista? Porque, olha que já houve uma revolução em São Paulo, né, a constitucionalista. Essa verba, ela foi enviada, segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, agora, durante a pandemia, dizendo o seguinte, que competiria ao governo federal suprir os meios para enfrentamento da pandemia e que competiria aos governos estaduais e municipais determinarem as providências para sua implementação. Então, ele reduziu o papel do governo federal a ser apenas um mero provedor de recursos e não um organizador de normas nacionais e que seriam adaptadas ao Estado e ao município de acordo com a realidade. Então, não aconteceu isso. Infelizmente, foi uma decisão arbitrária, como foi essa da prisão do Daniel, por mais que algumas pessoas não concordem, né? Mas foi uma decisão arbitrária também isso. Então, competiu ao governo transferir os recursos e aos governos estaduais fazerem as licitações, as compras, e aos governos municipais, como também tomarem medidas restritivas ou não com relação à pandemia. Então, não foi feita uma política nacional de enfrentamento ao coronavírus no Brasil, porque houve essa decisão. Acho que houve um caráter político. O objetivo foi impedir uma presença mais forte do governo federal nos estados e municípios, uma vez que eu acho que há um entendimento, está muito claro, a população já está percebendo, por parte do STF, de não ter nenhuma simpatia, aí o STF está agindo politicamente, que é um equívoco, quando ele devia agir juridicamente, no sentido de não deixar o governo federal agir. Então, na parte que o governo federal cumpriu, mandou o recurso, e aí os governadores, alguns compraram, fizeram. Agora, se você for fazer uma análise dos hospitais de campanha no Brasil, você vai ter, um escândalo a quantidade de hospitais que se abriram e fecharam antes da pandemia terminar. Por quê? Qual foi a base científica? Então, isso só podia ser terminado a partir de uma análise mundial e nacional, né? Se a Organização Mundial de Saúde dissesse, não, a pandemia ainda está em curso, é o que ela diz. E se o governo federal dissesse a pandemia ainda está em curso, como de fato está, não tinha nada que fechar os hospitais de campanha. Então, Pernambuco fechou o hospital de campanha e agora está reabrindo com outro gasto, com outras despesas. Quer dizer, isso é uma incoerência sem tamanho. Uma incoerência sem tamanho. Então, essa é a explicação que eu dou com relação ao recurso. A outra questão foi o preço da gasolina. Seja atrelado ao preço internacional, ao dólar, né, no caso, né? Não tem como não ser, a não ser quando o Brasil tiver autossuficiência na refinaria de petróleo. O Brasil produz petróleo, mas não refina o petróleo necessário para toda a população. E, infelizmente, foram criadas 3 refinarias no Brasil, nos governos recentes, a partir do Lula, e essas 3 refinarias, uma delas aqui em Pernambuco, ainda não estão com autossuficiência, não nos permite autossuficiência em petróleo. Segundo, nós temos um modelo, aí é uma outra discussão mais profunda, um modelo de transporte, tanto coletivo como individual, altamente dependente do petróleo. Então, o Brasil abandonou as ferrovias, está retomando agora. O Brasil não tem uma política de cabotagem, de
de transporte marítimo e fluvial. Então, o Brasil não se adequou, ele foi uma nação construída para o transporte rodoviário, então nós temos uma dependência tremenda de petróleo. E depois, veja bem, à custa de quase que um desequilíbrio completo do nosso orçamento, o governo ainda deu isenção à indústria automobilística para que se produzisse. Então o carro ficou, nessas últimas décadas, muito barato no Brasil. As cidades ficaram cheias de carro. Por que o governo não pegou um pedaço desse dinheiro aí que deu de isenção e fizesse uma política pública de transporte coletivo, com transporte de qualidade? Eu passei um tempo trabalhando em Lisboa e a classe média de Lisboa, advogados, médicos, anda de metrô. O metrô de lá é uma maravilha, estações limpas, ar-condicionado, todas as condições. Então o cara desce nas estações, se você quer ir para um shopping, a parada do metrô de Lisboa é na porta do shopping. Se você quer ir para o jogo, o estádio do Benfica, a parada é no estádio do Benfica, que fica de lado do Shopping Colombo. Então, se você quiser, vai almoçar no Shopping Colombo e depois vai assistir um jogo de futebol. Então, tudo isso com um só. Eu conheci Lisboa toda com uma passagem só de metrô. Custa 7 euros. Você anda durante o dia todinho com aquela passagem em todas as estações. Então, no dia de sábado, eu ficava de manhã até a noite andando nos bairros de Lisboa e tive uma oportunidade de conhecer a cidade como um todo. Baratíssimo, $7 hoje daria R$35. É menos do que uma viagem de táxi, né? Menos do que uma viagem de táxi. Então, com esse dinheiro, você pode andar a cidade toda e andar. Então, a dependência, você anda na Avenida da Liberdade, em Lisboa, não tem engarrafamento, porque as pessoas só usam carro mais no fim de semana ou à noite, quando sai, mas durante o dia vão trabalhar de metrô. Então, por que a gente não vai? Em Portugal tinha um ministro que ia trabalhar de moto e de metrô. Então, a gente tem uma cultura o carro virou um símbolo de status no Brasil. Parece que todo mundo quer ter um carro para dizer que tem. Quem tem um importado é rico. Quem tem um carro mais ou menos é remediado. E quem tem aqueles carrinhos simples é porque está lascado na vida, né? Então, a gente vive essa realidade. Então, a gente é um país que gerou uma estrutura toda de funcionamento em cima do transporte rodoviário e do combustível à base do petróleo. Então, a gente está vivendo esse problema. Então, se você for analisar mesmo, não é só tirar a notinha e mostrar o preço do imposto, não. É você começar a ver que a política de transportes no Brasil, ela é equivocada desde o governo Juscelino Kubitschek, quando dizia que governar é abrir estradas. Quando a gente acha, e eu acho que é muito melhor, que governar é construir ferrovias, 14 vezes mais barato o frete ferroviário do que o frete rodoviário, e é usar os rios e toda uma costa brasileira imensa que nós temos, que a gente podia ter um transporte de carga marítima. Evan, rapaz, eu ficava a tarde toda aqui para lhe ouvir, porque toda vez que eu convido você, eu sei que eu vou ter um programa primeira linha, um camarada que entende do riscado. Agora eu quero lhe agradecer, mas eu queria lhe pedir para você deixar aí o site do seu blog, que é o melhor do Nordeste, porque 5 horas da manhã já tem notícia quentinha, fresquinha, no podcast e no escrito também. Qual é o site do blog do Ivan Maurício? Não, você acessa ele, eu primeiro distribuo ele por WhatsApp, né? E já estamos, graças a Deus, eu não gosto nem de dizer, já estamos em mais de 34 emissoras de rádio em Pernambuco, que retransmite o nosso podcast. Tem a rede pernambucana de rádio do Adriano Roberto e várias emissoras de rádio que já nos transmitem. Ontem, a partir de segunda-feira, eu estou entrando ao pessoal de Serra Talhada. Estou entrando lá na rádio de Serra Talhada. Nós já estamos lá no sertão interior. Temos vários grupos de podcast que reproduzem também. Eu tenho um amigo meu só que ele manda para 1.500 pessoas. Então, eu não sei mais quantas pessoas nos ouvem hoje, todos os dias. Agora,
eu quero dizer que esse é um trabalho que eu faço com muita dedicação, com muito amor. Eu começo a trabalhar às 9 horas da noite, termino às 3 horas, 3h30 de gravar e começo a enviar. Então, é uma coisa que eu procuro fazer com que a pessoa, porque a gente está vivendo um momento da comunicação muito grave, que é muita informação e pouca síntese. Então, em vez de você estar ficando bombardeado por uma notícia ali, outra lá, e outra coisa, eu tenho muita cautela, Delbrando, de não entrar em narrativa, não entrar em especulação, só notícia. Eu estou há 2 anos fazendo esse podcast, nunca tive um desmentido, nunca tive. Porque quando uma notícia, por mais impactante que seja, às vezes eu não noticio porque eu não tenho a certeza dela. Eu preciso conferir, eu vou atrás, vou nas informações, para poder trabalhar com aquilo que o ouvinte, a pessoa que lê, quer. A veracidade das fotos. E eu não brigo com a notícia, eu não faço notícia para agradar A ou B, partido A ou B, presidente A ou B. Ela tem notícia. Quando o presidente faz coisas corretas, certo. Teve aqui, a imprensa até divulgou pouco, uma obra importantíssima, o canal a Doutora do Agreste, que está prestes a entrar em ação, vai beneficiar 66 municípios de Pernambuco, 2.200.000 pessoas. Acho que o destaque que se deu foi muito pequeno. A presença, aí alguns, né, porque não gostam do Bolsonaro, tal, aí você vê, a gente vive um momento muito polarizado, as pessoas estão valorizando muito aquilo que nos separa, quando a gente precisa, para superar esse momento que a gente vive, nos unir. Então era essa mensagem que eu queria deixar, dizer que eu agradeço muito essa oportunidade que você está me dando, porque é uma maneira da gente discutir política de uma maneira que as pessoas não se sintam ofendidas. Aqui não tem nada contra ninguém, a gente é a favor do Brasil, né? E a favor de Pernambuco, a favor de todos aqueles que mais sofrem, que são aqueles que vivem do trabalho. Ok. Meu irmão, muito obrigado, viu, Ivan, pela sua participação mais uma vez. Saiba que eu vou cutucar o dedo no telefone outra vez para você comparecer aqui para a gente conversar mais a respeito do nosso país, do nosso estado, dos nossos municípios, porque você vai lá no ego, você traz detalhes importantes dessa conversa. Não, por isso que eu fico feliz quando você vem, porque eu sei que os nossos internautas, aí chegando mais perguntas e perguntas, aqui Paulo perguntando porque o governo não incentiva carros elétricos, o brasileiro recebe em real e o resto, o reajuste dos combustíveis é em dólar, essas coisas todas que mais ou menos foi explicado aqui. Fica para uma próxima oportunidade, né? Eu fico muito alegre. Muito obrigado pela oportunidade. Tudo de bom. Ok, Ivan. Um grande abraço e até a próxima, tá bom, meu irmão? Tchau. Tchau.